Olá, futuro soldado paulista, beleza? No vídeo de hoje eu vou resolver com você a prova de matemática do concurso que acabou de acontecer para o cargo de soldado da Polícia Militar de São Paulo, mais um concurso organizado pela VUNESP. Se você não viu, aqui no canal eu já disponibilizei outras provas de concursos de soldado da Polícia de São Paulo. Só você entrar nesse link que vai aparecer aqui agora. Aqui você encontra diversas provas para o cargo de soldado de concursos da Polícia Militar de São Paulo. Valeu? Esse vídeo em especial eu desejo um agradecimento aos inscritos aqui do canal, ao Diego, ao Igor e ao Pablo, que gentilmente me enviaram a prova para poder disponibilizar para você. Valeu demais, senhores. Muito obrigado. Se você ainda não está inscrito aqui do canal, faça o favor agora. Clica nessa carinha aqui do lado, vai aparecer um botão vermelho escrito inscrever-se, clica nesse botão e pronto, acabou. É de graça, você não paga nada e você ajuda demais esse canal a crescer se você se inscrever, então dá essa força aí, valeu? Esta prova, como previsto, não fugiu muito das questões que já estavam programadas para cair, vamos dizer assim, né? Seguiu mais ou menos a linha das provas anteriores, de acordo com o vídeo que eu publiquei recentemente. Vamos ver as questões dessa prova? Essa primeira questão era uma questão que envolvia nada mais, nada menos do que uma soma. Era só para ver se você conhecia os números inteiros. Olha só, uma pessoa entra no elevador no piso térreo e vê no painel que os números -2, -1, 5 e 8 já estão acesos, indicando os andares onde o elevador irá parar. Essa pessoa aperta o botão 12, mas por motivos técnicos, o elevador obedece a seguinte ordem: sai do térreo, indicado pelo número 0, sobe até o 5º andar, desce até o 2º subsolo, indicado pelo número -2, depois para no 1º subsolo, indicado pelo número -1, sobe direto até o 8º andar e em seguida sobe até o 12º andar. Sabendo que, entre cada andar, a distância percorrida pelo elevador é sempre de 3 metros, então, para fazer o percurso descrito, esse elevador percorreu um total de quantos metros? Bom, para resolver essa questão, talvez o modo mais tranquilo fosse desenhando uma reta numérica correspondente aos andares, né, desse prédio e colocando aqui esses diversos andares, né? Lembrando que o térreo correspondia ao andar na posição 0. O problema fala, ó, o térreo sai do térreo indicado pelo número 0. Aí, feita a sua reta numérica, bastava você seguir o que o problema ia dizendo, né? Sendo que a distância entre cada um desses pontos correspondia a 3 metros. Então, sai do 0 e sobe até o 5º andar. Então, o elevador saiu daqui e subiu até o 5º andar, então andou 3, mais 3, 6, mais 3, 9, mais 3, 12, mais 3, chegou no 5º andar, ele percorreu 15 metros, correto? Então, está aqui no 5º andar. Depois do 5º andar, ele desceu até o 2º subsolo, então ele estava aqui e desceu 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 metros. Chegou aqui no andar -2, então percorreu mais 21 metros, certo? Depois para no 1º subsolo, então ele saiu daqui e subiu um andar, então subiu 3 metros. Sobe direto do 1º subsolo até o 8º andar, então ele percorreu 3 metros até chegar aqui no 1º subsolo, correto? E depois foi até o 8º andar, então ele percorreu 3, mais 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 metros até chegar no 8º andar, beleza? Do 8º andar ele seguiu para o 12º andar, então ele andou mais 3, 6, 9, 12 metros até chegar no 12º andar. Aí acabou o trajeto, ele quer saber quantos metros somam todos esses trajetos percorridos pelo elevador, né? Todas essas distâncias percorridas pelo elevador. Basta a gente somar tudo. 5 mais 1, 6, mais 2, 8. 2 mais 1, 3, mais 3, 6. 6 mais 1, 7. 78 metros. Essa é a resposta da questão, a letra C. Certinho? Dúvidas? Se tiver dúvidas para essa ou para qualquer uma das questões,
Não fique com a dúvida. Me escreva, coloca a sua dúvida aqui embaixo nos comentários do vídeo, que eu sempre tento te responder e te ajudar a entender a questão, beleza? Às vezes a pessoa fica brava, não entendi, esse professor não explica direito. Não fica assim comigo, não fala isso comigo. Eu tento fazer o melhor que eu posso, beleza? Às vezes eu não sou tão claro, mas não tem problema. Se você me escrever, eu vou tentar te ajudar de uma outra forma diferente da que eu expus aqui no vídeo, ok? Vamos para a segunda questão? Vamos lá! Esta questão é uma questão de fração, olha só. Em uma sala, havia 120 candidatos fazendo uma prova de certo concurso. Após 1 hora do início da prova, 1/5 dos candidatos foi embora. Após mais 1 hora, 6 candidatos entregaram a prova e também saíram. E os candidatos restantes permaneceram até o horário limite estabelecido. Em relação ao número inicial de candidatos que havia na sala, aqueles que ficaram até o horário limite estabelecido correspondem a qual dessas frações? Bom, condição inicial, existiam 120 candidatos e depois de 1 hora, 1/5 dos candidatos saiu. É 1/5 em relação ao total de candidatos, né? 1/5 dos 120 candidatos saíram depois de 1 hora. Se saiu 1/5, quantos restaram? Restaram 4/5 dos 120, concorda? Por que restaram 4/5? 5/5, que é 1 inteiro, né? 5 dividido por 5 dá 1. 1 inteiro. 5/5 menos 1/5 dá 4/5. Então, se saiu 1/5, sobram 4/5 dos 120. 4/5 do total. Beleza? Como que a gente calcula 4/5 de 120? A gente vai substituir este de por uma multiplicação. Então, a gente vai ficar com 4/5 vezes 120. 120 dividido por 5 dá 24, né? 4 vezes 24 é igual a 96. Então, depois de 1 hora, restaram 96 candidatos na sala. Aí o problema fala que, depois de mais 1 hora, 6 candidatos entregaram a prova. Tinham 96, saíram mais 6, restaram quanto? 96 menos 6 dá 90 candidatos. Então, restaram 90 candidatos. Esses 90 candidatos permaneceram até o horário limite. Aí o problema quer saber, esses 90 candidatos correspondem a qual fração em relação ao número inicial de 120 candidatos? Para a gente saber qual é essa relação, basta a gente dividir 90 por 120, ok? 90 dividido por 120, você vai chegar na resposta da questão. Você entende essa fração, de onde ela veio, de onde veio essa divisão 90 por 120? Ela pode ser obtida, por exemplo, através de uma regra de 3. Você tem que 120 corresponde a 100%, que aqui eu vou representar como sendo 1. Por que 100% equivale a 1? Porque 100% é a mesma coisa que 100 dividido por 100. 100 dividido por 100 não é 1? Então, esse 1 aqui é esse mesmo 1 aqui. Então, 100 vai corresponder a 1, 100. 120 candidatos, que é o total de candidatos, corresponde a 1 inteiro. 90 candidatos vão corresponder a x. Resolvendo essa regra de 3, você chega na divisão que eu falei, 90 dividido por 120. Olha só, você vai ter 120x é igual a 90, certo? 120x é igual a 90, só multipliquei cruzado aqui. Então, pego esse 120, passo para o lado de cá, eu vou ficar com x é igual a 90 dividido por 120. Se ele está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo, certo? Então, cheguei aqui na divisão que eu falei com você agora mesmo, né? 90 dividido por 120. Corta esse 0 com esse 0, sobra 9 dividido por 12. Simplifico por 3, 9 dividido por 3 dá 3, 12 dividido por 3 dá 4. Então, 90 em relação a 120 corresponde a 3/4. Essa é a resposta da questão, a letra A. Certinho? Dúvida? Se tiver dúvidas, pode perguntar. Para essa e para as outras questões dessa prova, eu vou deixar sempre aqui embaixo na descrição do vídeo, só você clicar em mostrar mais, outras questões para você treinar, beleza? Então você vai encontrar aqui embaixo o link de uma questão de fração para você treinar, valeu? É muito importante treinar questões para você se dar bem na próxima prova. E às vezes aqui em cima também vão aparecer cards com outras questões semelhantes. Vamos para a questão 21, vamos lá?
Essa questão é a questão do MMC que sempre está presente na prova de soldado da Polícia Militar de São Paulo. Olha só, um comerciante possui uma caixa com várias canetas e irá colocá-las em pacotinhos, cada um deles com o mesmo número de canetas. É possível colocar em cada pacotinho ou 6 canetas, ou 8 canetas, ou 9 canetas, e em qualquer dessas opções não restará caneta alguma, ou seja, quando ele dividir o total de canetas ou por 6, ou por 8, ou por 9, não sobra nenhuma, ok? Então, o número de canetas é um número que é comum ao 6, ao 8 ou ao 9, é um múltiplo comum ao 6, 8 ou 9, beleza? Desse modo, o menor número de canetas que pode haver nessa caixa é qual? Quando ele fala o menor, ele está se referindo ao mínimo, não é? E é ao menor mínimo, né? Ao menor, o mínimo múltiplo que é comum. A gente já viu que quando ele diz que não resta caneta alguma, ele está se referindo a um número que é comum a esses três. E qual número comum que ele quer? Ele quer o menor, ele quer o mínimo. Então, o que a gente tem que fazer para resolver essa questão é tirar o MMC entre 6, 8 e 9. Vamos fazer isso? MMC entre 6, 8 e 9. A gente tem que fatorar, certo? Se a gente tem números pares, a gente começa a fatoração com o 2. 6 dividido por 2 dá 3, 8 por 2 dá 4, o 9 a gente mantém. 4 é par, então divido de novo por 2. 4 por 2 dá 2. 2 é par, divido por 2, 2 por 2 dá 1. Agora eu faço a divisão por 3, certo? 3 dividido por 3 dá 1, 9 por 3 dá 3. Aqui a gente divide novamente por 3, aí dá 1, 1 e 1. Então, o MMC entre 6, 8 e 9 é 2 elevado ao cubo, 2 elevado a 3, vezes 3 elevado ao quadrado. 2 ao cubo dá 8, não é? Por quê? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. 3 ao quadrado dá 9, 3 vezes 3, 9. 8 vezes 9 é igual a 72. Então, esse comerciante precisava ter 72 canetas para poder fazer essa divisão das canetas de 6 em 6, de 8 em 8 ou de 9 em 9, sem sobrar nenhuma caneta. Essa é a resposta da questão, a letra E. Certinho? Dúvidas? Se tiver dúvidas, lembra, pode perguntar. Vamos passar para a questão 22? Vamos lá! Esta questão também é uma questão que, se você acompanha este canal, você saberia que essa questão estaria presente na prova. É uma questão que envolve razão, né? Razão e proporção. A razão entre o número de camisetas brancas e o número de camisetas pretas vendidas por uma loja em determinado dia foi 3/7. Se nesse dia o número total de camisetas vendidas brancas mais pretas foi 120, então o número de camisetas pretas vendidas foi qual? Bom, a gente tem a condição que quando a gente divide o número de camisetas brancas pelo número de camisetas pretas, isso dá 3/7, né? Uma condição assim, ó, brancas divididas por pretas é igual a 3/7. Mas ele tem exatamente 3 camisetas brancas e 7 camisetas pretas? Não, ele tem um número de camisetas brancas que é proporcional a 3 e um número de camisetas pretas que é proporcional a 7. Quando a gente tem uma proporcionalidade assim, a gente transforma esse símbolo de proporcionalidade por igualdade multiplicando esses valores por uma constante, que aqui eu chamei de K, ok? Então, ele não tem 3 camisetas brancas, ele tem 3 vezes a constante camisetas brancas. Ele não tem 7 camisetas exatamente, ele tem um número que é proporcional a 7. Então, eu tenho 7 vezes a constante, ok? O problema falou que, quando eu somo camisetas brancas mais pretas, o total dá 120, né? Então, camisetas brancas mais camisetas pretas é igual a 120. Quais são as camisetas brancas? São 3K. Quais são as camisetas pretas? São 7K. Então, 3K mais 7K dá 120. 3K mais 7K é igual a 10K. 10K é igual a 120. Pego esse 10, está multiplicando K. Ao passar para o lado de cá, ele vai passar dividindo. Então, eu vou ter K igual a 120 dividido por 10. Corta esse 0 com esse 0, sobra 12. Então, a nossa constante é 12. Ele quer saber o valor dessa constante? Não, ele quer saber o número de camisetas pretas. As camisetas pretas correspondem a 7 vezes K. Ou seja, as camisetas pretas são iguais a 7 vezes 12. 7 vezes 12 dá 84, né? 2 vezes 7, 14, vai 1, 7 vezes 1, 7, como que foi? 8. Então, existiam 84 camisetas
pretas. Essa é a resposta da questão, a letra B. Certinho? Dúvida? Se tiver dúvidas, pode perguntar. Poderia resolver essa questão de outra forma? Sim, poderia resolver essa questão fazendo, por exemplo, um sistema. Se você multiplicasse aqui, ó, 7b igual a 3p, você teria o valor, poderia colocar em função ou de b ou de p, e teria uma outra equação somando b mais p igual a 120. Então, faria um sistema e conseguiria resolver essa questão da mesma forma. Beleza? Aqui embaixo, na descrição do vídeo, você encontra outra questão envolvendo proporcionalidade para você treinar esse tipo de raciocínio, ok? Essa questão sempre está presente nas provas da Polícia Militar de São Paulo para o cargo de soldado. Então, se você está se preparando para esse concurso, se liga nessa questão de razão e proporção. Vamos para a questão 23, vamos lá. Questão de porcentagem. Quantas questões de porcentagem eu falei com você que iam cair? Falei 2, certo? Essa é a primeira delas. Uma loja comprou um lote com 60 carregadores para telefone celular e vendeu 15% deles na primeira semana do mês. Entre os demais carregadores, 3 estavam com defeito e foram devolvidos ao fornecedor. Dos carregadores restantes, 75% deles foram vendidos até o final do mês. Após as vendas e a devolução efetuadas, restou ainda um determinado número de carregadores que, em relação ao número de carregadores comprados pela loja lá no início, correspondem a quantos por cento? Então, questão de porcentagem geralmente envolve um problema dessa forma. Então, a gente tem que resolver passo a passo. Olha só, a loja comprou 60 carregadores, então existiam 60 carregadores no total. Ela vendeu 15% desses carregadores na primeira semana. Então, na semana 1, vendeu 15% dos 60 carregadores. Vamos ver quantos carregadores essa loja vendeu. 15% de 60 é a mesma coisa que 15 dividido por 100 vezes 60. 15% de vezes 60. Se você não gostar de trabalhar com fração, preferir trabalhar com número decimal, pode, não tem problema nenhum, vai chegar exatamente no mesmo resultado, ok? Aqui você pode cortar esse 0 com esse 0, então vai sobrar 6 aqui e 10 aqui, simplifica por 2, 6 dividido por 2 dá 3, 10 por 2 dá 5, né? 15 dividido por 5 vai dar 3, 3 vezes 3, 9, ok? Então eu gosto de trabalhar com fração porque fica fácil ir simplificando. Corta esse 0 com esse 0, então sobra 6 e 10. Aí simplifica tudo por 2, 6 por 2 dá 3, então sobra o 3 aqui. Aqui sobra 10 por 2, 5. 15 por 5 dá 3. 3 vezes o 3, 9. Beleza? Então, na primeira semana dos 60 carregadores, a loja vendeu 9. Se eles venderam 9, quantos sobraram? Tinham 60. Venderam 9, 60 menos 9, sobraram 51 carregadores. Aí você continua a leitura do problema. Entre os demais carregadores, ou seja, entre os 51 carregadores, 3 estavam com defeito e foram devolvidos. Ou seja, não tinha mais 51, né? Foram devolvidos mais 3. Estão devolvidos por defeito, 3, sobram quanto? 51 menos 3, sobram 48 carregadores. Dos carregadores restantes, ou seja, desses 48, 75% foram vendidos até o final do mês. Se eles venderam 75% dos carregadores, se eles venderam 75% de 48, quantos sobraram lá na loja? Sobraram 25% de 48, concorda? Porque 100%, que é o total, menos 75 dá 25%. Então, lá na loja sobraram 25% de 48 carregadores. Eles venderam 75%. Depois das vendas e da devolução, restou um número de carregadores, que é esse número aqui. Ele quer saber a quantos por cento em relação ao total corresponde a esse número. Então, primeira coisa, vamos calcular 25% de 48, certo? Ele quer saber em relação ao número de carregadores que restaram. Se sobraram 25% de 48, a gente calcula 25% de 48. 25% de 48 é 25 dividido por 100 vezes 48, que simplifico de novo, né? Divido tudo por 25. 25 por 25 dá 1. 100 dividido por 25 dá 4. Então, eu tenho 1/4 vezes 48. 48 dividido por 4 é igual a 12. Então,
Dos 60 carregadores da loja, sobraram 12 lá. 12 não foram vendidos nem devolvidos. Ele quer saber a quantos por cento esses 12 carregadores correspondem. Para saber, basta você fazer uma regra de 3, né? Então, você vai ter os 60 carregadores lá do início correspondem a 100%, 12 carregadores vão corresponder a x%. Então, vou ter 60 vezes x é igual a 12 vezes 100. Pego esse 60 que está multiplicando, passo para o outro lado, ele vai passar dividindo, então eu vou ter 12 vezes 100, 1.200. 1.200 dividido por 60. Corta esse zero com esse zero, vai dar 120 dividido por 6, né? 12 por 6 dá 2, tem o zero, 20%. Então, essa é a resposta da questão, a letra D. Esses 12 carregadores que sobraram correspondem a 20% dos 60 carregadores inicial. É isso que ele quer saber, não é? Após as vendas, restou um determinado número de carregadores que, em relação ao número de carregadores comprados pela loja, a loja comprou 60 carregadores. Então, 20%. Beleza? Dúvida? Se tiver dúvidas, pode perguntar. Se tiver entendido, deixa aquele joinha no vídeo. E claro, esqueci de falar, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, manda agora para alguém pelo WhatsApp para divulgar esse vídeo e ajudar o canal a crescer ainda mais, ok? Aqui embaixo na descrição você encontra o link de outra questão de porcentagem para você treinar. A questão de porcentagem é sempre assim, é um probleminha, beleza? Vamos para a questão 24, vamos lá? Esta questão é uma questão que você poderia resolver usando regra de 3, olha só. Uma indústria possui duas máquinas, A e B, que produzem uma mesma peça. A máquina A produz 7 peças em 15 minutos e a máquina B produz 8 peças em 20 minutos. Nessas condições, é correto afirmar que, no mesmo tempo gasto pela máquina B para produzir 36 peças, a máquina A irá produzir quantas peças? Bom, ele quer saber quantas peças a máquina A vai produzir no tempo que a máquina B gasta para produzir 36 peças. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer para resolver essa questão é descobrir quanto tempo a máquina B gasta para produzir 36 peças. Para achar esse tempo, basta a gente fazer uma regra de 3. A gente sabe que a máquina B produz 8 peças em 20 minutos. 8 peças em 20 minutos. Então, ela vai produzir essas 36 peças em x minutos. Então, a gente vai ter 8x é igual a 36 vezes 20. Pego esse 8 que está multiplicando x, passo para o lado de cá, ele vai passar dividindo. Então, vou ter 36 vezes 20 dividido por 8. Posso simplificar aqui, ó. Se eu começar dividindo por 4, né? 8 dividido por 4 dá 2, 20 dividido por 4 dá 5, né? Posso dividir 36 por 2. 2 dividido por 2 dá 1, 36 dividido por 2 dá 18. 5 vezes 18, 5 vezes 8, 40, vão 4, 5 vezes 1, 5, com 4 que foram 9, 90 minutos. Então, a máquina B gasta 90 minutos para produzir 36 peças. Nesses 90 minutos, quantas peças a máquina A vai produzir? Basta a gente fazer outra regra de 3. Então, a máquina A produz 7 peças em 15 minutos, o problema falou, produz 7 peças em 15 minutos. Ela vai produzir, então, y peças nesses 90 minutos, ok? 15y é igual a 7 vezes 90. Pego esse 15 que está multiplicando o y, passo por lá de cá, ele vai passar dividindo. Então, eu vou ter 7 vezes 90 dividido por 15. 90 dividido por 15 vai dar 6. Então, eu tenho 7 vezes 6. 6 vezes 7 dá 42. Então, a máquina A vai produzir 42 peças em 90 minutos. Essa é a resposta da questão, a letra E. Certinho? Dúvidas? Se tiver dúvidas, pode perguntar. Então, essa questão você resolvia fazendo duas regras de 3. Beleza? Vamos para a questão 25 agora. Vamos lá? Esta questão, se você acompanha o canal, você também sabia que ia cair. É uma questão de média aritmética. Olha só. Um estudante fez 4 simulados, A, B, C e D, preparatórios para uma prova de vestibular. A tabela mostra as notas obtidas por ele em cada um dos simulados. Então, aqui a gente tem os simulados e as notas que ele obteve.
Se a média aritmética das 4 notas foi 8,25, então a nota obtida no simulado C foi qual? Bom, a gente sabe que para calcular a média aritmética de uma sequência de termos, a gente tem que somar os termos e dividir pelo número de termos, correto? Os nossos termos são 8, 8,5, a nota C que eu vou chamar de x, e 9. O número de termos são 1, 2, 3, 4 termos. E a gente sabe que o valor da média foi 8,25. Então, onde tem média, você vai substituir por 8,25. 8,25. Vai somar os termos. 8 mais 8,5 mais a nota C que eu chamei de x, mais 9. Dividir pelo número de termos. 1, 2, 3, 4 termos. Agora é só fazer continha, né? Primeira coisa, passa esse 4 que está dividindo para o lado de cá, ele vai passar multiplicando. Então, você vai ficar com 4 vezes 8,25 é igual 8 mais 8,5 dá 16,5. 16,5 mais 9 dá 25,5. 25,5 mais x, certo? 4 vezes 8,25, 4 vezes 8 dá 32, né? 4 vezes 0,25 dá 1. Então, 32 mais 1 dá 33. 33 é igual a 25,5 mais x. Pego esse mais 25,5, passo para o lado de cá, ele vai passar com menos 25,5. 33 menos 25,5 dá exatamente 7,5. Então, a nota da prova C, que eu chamei de x, foi 7,5. Essa é a resposta da questão, a letra A. Certinho? Dúvidas? Para essa questão, eu sempre deixo aqui em cima, pode aparecer. Nesse link você encontra só questões de média aritmética para você treinar, média, mediana, moda, né? Para você treinar. Então, se você tem dúvidas em questões envolvendo média aritmética, dá uma olhada nesse link que apareceu para você treinar esse tipo de questão, ok? Vamos para a questão 26, vamos lá. Esta questão é uma questão que envolve sistema, olha só. E eu falei com você que ia cair uma questão de sistema. Olha, de fato, as questões tendem a se repetir. Então, se você está se preparando para o concurso de soldado, fica atento às questões que sempre estão presentes. Questão de sistema sempre está presente na prova da Polícia Militar de São Paulo. Uma pessoa foi a uma papelaria com R$20 para comprar canetas, todas de um mesmo preço. Ao chegar à papelaria, constatou que, se comprasse 4 canetas e um bloco de anotações, gastaria exatamente os R$20. Mas, se quisesse comprar somente 6 canetas, não seria possível, pois ficaria faltando R$1. O valor do bloco de anotações era qual? Bom, se a pessoa compra 4 canetas e um bloco de notas, ela vai gastar R$20. Então, ó, 4 canetas mais um bloco de notas é igual a 20. 4C mais 1B é igual a 20. Agora, se a pessoa compra 6 canetas, o valor vai dar R$20 mais R$1. 20 mais 1. Por quê? Quando ela compra 6 canetas, não é possível, pois fica faltando R$1. Se ela tem R$20 e para ela poder comprar 6 canetas falta R$1, quanto que custam 6 canetas? Custam R$21, concorda? Se a gente colocar uma chave aqui, a gente tem um sistema, a gente tem duas equações que formam um sistema. Vamos resolver esse sistema então, né? Vou começar por essa equação aqui de baixo, ó. Vou resolver pelo método da substituição. Então, eu tenho 6C é igual a 21. 20 mais 1, 21. O C vai ser 21 dividido por 6. Pego esse 6 que está multiplicando, passo para o lado de cá, ele vai passar dividindo. 21 dividido por 6 dá 3,5, correto? Então, uma caneta custa R$ 3,50. Aí, você vai substituir o preço de uma caneta aqui na equação de cima. Onde tiver C, você vai colocar 3,5, ok? Então, repetir aqui a primeira equação, 4C mais 1B igual a 20. Onde tinha C, eu substituí por 3,5. Então, eu tenho 4 vezes 3,5 mais 1B, o 1 a gente não precisa representar, isso é igual a 20. 4 vezes 3,5, 4 vezes 5, 20, vão 2, 4 vezes 3, 12, com 2 que foram 14. 14 mais B é igual a 20.
pego esse 14 que tá positivo, ao passar para o lado de cá ele vai passar negativo, então o B vai ser 20 menos 14. 20 menos 14 dá 6. Então o preço do bloco de notas que eu chamei de B é R$ 6,00. Essa é a resposta da questão, a letra A, né? O valor do bloco de anotações era R$ 6,00. Beleza? Dúvidas? Se tiver dúvidas, pode perguntar. Para essa questão, assim como para as outras, você encontra aqui embaixo na descrição do vídeo, só clicar em mostrar mais, outra questão envolvendo sistemas, beleza? Vamos para a questão 27, vamos lá. Esta questão dizia, uma loja colocou 80 camisetas em promoção, algumas do modelo A e todas as restantes do modelo B. Nessa promoção, cada camiseta do modelo A está sendo vendida a R$ 40,00 e cada camiseta do modelo B a R$ 32,00. Sabendo que o valor arrecadado com a venda das 80 camisetas foi R$ 2.840, o número de camisetas do modelo A vendidas foi qual? Então, esse é um problema a partir do qual a gente vai criar expressões usando letras, que é também um outro estilo de questão que sempre está presente nas provas de soldado da Polícia Militar de São Paulo. Olha só, se a gente somar a quantidade de camisetas A e B, elas vão ser 80 camisetas, certo? O problema é saber qual é o número de camisetas do modelo A. Então, eu vou dizer que o número de camisetas do modelo A, como é o que eu quero saber, eu vou chamar de X, beleza? Eu tenho X camisetas do tipo A. E cada camiseta A custa R$ 40,00. Se eu tenho X camisetas A e 80 camisetas no total, quantas camisetas B eu tenho? Tenho as 80, que são o total, menos as camisetas A, menos X. Beleza? Conseguiu entender de onde surgiu isso aqui? Número de camisetas B é igual ao total de camisetas menos o número de camisetas do tipo A. Ok? 80 menos X. Cada camiseta B custa R$ 32,00, certo? Agora, basta a gente montar uma expressão em função do valor total arrecadado. Se eu multiplicar o número de camisetas A que foram vendidas pelo preço de cada uma e somar com o número de camisetas B vezes o preço de cada camiseta B, essa soma vai dar um total de 2.840, concorda? O valor total arrecadado com a venda das 80 camisetas foi 2.840. Então, você ia fazer X vezes 40, o número de camisetas A, vezes o preço de cada uma delas, mais o número de camisetas B, 80 menos X, vezes o preço de cada camiseta B, isso é igual a R$ 2.840. Aí, só você resolver essa expressão. X vezes 40 é a mesma coisa que 40x, não é? Aqui, você tem que multiplicar o 32 por tudo que está dentro dos parênteses. Então, você vai ter 32 vezes 80, isso dá 2.560, menos 32 vezes x, 32x. Isso é igual a 2.840. Aí, você faz 40x menos 32x, dá 8x. Pego 2.560, passo para o lado de cá, ele vai passar negativo, né? Se ele é positivo, ele passa para o outro lado negativo. Então, ele passa com menos 2.560. 2.840 menos 2.560 dá 280. Pego o 8 que está multiplicando, ao passar para o outro lado, ele vai passar dividindo. Então, x é igual a 280 dividido por 8. 280 dividido por 8 dá exatamente 35. Né? Então, existem 35 camisetas do tipo A, porque X é o número de camisetas do tipo A. Ele quer saber isso? O número de camisetas do modelo A vendidas foi exatamente 35. Essa é a resposta da questão, a letra C. Certinho? Dúvidas? Se tiver dúvidas, pode perguntar. Deixe suas dúvidas aqui embaixo nos comentários do vídeo. Beleza? Se você talvez quisesse trabalhar aqui com as opções de resposta, talvez você conseguisse resolver essa questão também, né? Então, você faria aqui, ia testando, né? Camisetas A, multiplicava pelo preço de cada uma, e aí o que sobrava, 80 menos esse valor, multiplicava pelo preço da camiseta B, e via se no fim chegava no valor de 2.840. Eu acho que daria um pouco mais de trabalho, mas tem gente que
consegue resolver assim. Vamos para a questão 28? Vamos lá. Esta questão envolve volume de sólidos geométricos. Uma peça de madeira tem o formato de um prisma reto com 15 centímetros de altura e uma base retangular com 6 centímetros de comprimento, conforme mostra a figura. E a largura mede x, né? Sabendo que o volume dessa peça é 720 centímetros cúbicos, a área da base é qual? Então, observe, ele não quer saber o valor de x, ele quer saber o valor da área da base. Como que a gente calcula o volume de um prisma como esse? O volume de um sólido geométrico é calculado multiplicando-se a área da base vezes a altura, né? Então, o volume do prisma é igual à área da base vezes a altura. Não é esse vezes esse vezes esse. Esse vezes esse corresponde à área da base, né? Então, é a área da base vezes a altura. Como ele quer saber qual é a área da base, eu nem vou usar essas informações do 6 e do x aqui. Olha só, o volume do prisma a gente sabe que é 720 centímetros cúbicos, correto? Então, onde tem volume, eu vou colocar 720. Esse volume é igual à área da base, que eu chamei aqui de AB, a área da base, vezes a altura. A altura é 15. Pego esse 15 que está multiplicando a área da base, passo para o outro lado e vai passar dividindo. 720 dividido por 15 dá exatamente 48. Então, 48 centímetros quadrados é igual à área da base. É isso que ele quer saber? Sim, a área da base é qual? A área da base é 48. Então, a resposta dessa questão é a letra C. Certinho? Dúvidas? Se tiver dúvidas, lembra, pode perguntar aqui embaixo nos comentários do vídeo. Para essa questão, você encontra aqui em cima, pode aparecer, nesse link, tem várias questões envolvendo volume de sólidos geométricos para você treinar. Se você tem dificuldade nesse tipo de questão, então dá uma olhada nessa playlist que apareceu aqui para você treinar esse tipo de raciocínio. Valeu? Agora a gente vai para a penúltima questão, a questão 29, que é uma questão bem tranquila, interpretação desse gráfico. Olha só, o gráfico mostra o número de unidades de certo produto vendidas nos meses de julho, agosto, setembro e outubro. Então, aqui no eixo Y, você tem o número de unidades vendidas do produto. E aqui no eixo X, você tem os meses. Sabendo que a soma dos valores arrecadados com a venda desse produto nos meses de julho e de setembro foi R$ 840, e que o valor arrecadado com as vendas de agosto foi R$ 600 a mais do que o valor arrecadado com as vendas de outubro, então o número de unidades vendidas em outubro, esse aqui, foi qual? Bom, se ele quer saber o número de unidades vendidas em outubro e o gráfico expressa o número de unidades vendidas aqui no eixo Y, bastava você observar que aqui no mês de outubro, o gráfico chega em Y em 6. Então, em outubro, foram vendidas 6 unidades deste produto. Essa é a resposta da questão, a letra E. Simples assim, não precisava fazer conta nenhuma para resolver essa questão. No entanto, se por um acaso você não viu essa informação no gráfico, você tinha como resolver essa questão usando as informações que o problema deu. Vamos ver como seria resolvendo dessa forma? Olha só. Ele diz que a soma dos valores arrecadados com a venda desse produto nos meses de julho e setembro foi 840. Então, a gente vai chamar o preço desse produto de Y. Quando a gente soma todos os produtos vendidos em julho com todos os produtos vendidos em setembro, essa soma dá 840. Quantos produtos foram vendidos em julho? 4. Então, quanto foi arrecadado em julho? Foram arrecadados 4 vezes o preço do produto, 4 vezes Y, certo? Em setembro foram vendidos 3. Então, quanto foi arrecadado em setembro? 3 produtos vezes o preço do produto, 3 vezes Y. Isso é igual a 840. 4y mais 3y dá 7y. 7y é igual a 840. Pego esse 7 que está multiplicando o y, passo para o lado de cá, ele vai passar dividindo. Então, eu vou ter 840 dividido por 7, isso dá 120. Então, o produto custava R$ 120. Aí você continua aqui no problema.
O valor arrecadado com as vendas de agosto foi R$ 600 a mais do que o valor arrecadado em outubro. Vamos calcular quanto foi arrecadado em agosto. Foram vendidos 11 produtos em agosto e cada produto a gente sabe que custa R$ 120. Então, quanto que eles arrecadaram em agosto? Eles arrecadaram 11 vezes 120, concorda? 11 vezes y é igual a 11 vezes 120. 11 vezes 120 dá R$ 1.320. Então, em agosto, eles arrecadaram R$ 1.320. Esse valor de R$ 1.320 é R$ 600 maior que o valor de x vezes o valor do produto, ok? Em outubro, quanto foi arrecadado? Eles venderam x produtos em outubro e cada produto custa 120. Então, eles arrecadaram em outubro x vezes 120, certo? Em outubro, x unidades de R$ 120, x vezes 20 foi o que foi arrecadado em outubro. Esse valor de x vezes 120 mais R$ 600 é igual ao valor arrecadado em agosto, porque o problema falou que em agosto a arrecadação foi R$ 600 maior que a arrecadação em outubro. Beleza? Então, se eu somar R$ 600 à arrecadação de outubro, eu chego no valor de 1.320, que foi a arrecadação de agosto. Ok? Então, você vai ter 120 vezes x dá 120x. Isso é igual a 1.320 menos 600. Passei esse 600 que está somando. Se ele está positivo, ele passa para o lado de cá negativo, né? 1.320 menos 600 dá 720. Pego esse 120, passo para o lado de cá dividindo. Se ele está multiplicando, ele passa dividindo. Eu vou ter 720 dividido por 120. Corta esse zero com esse zero, vai restar 72 dividido por 12. 72 dividido por 12 dá exatamente 6. Então, 6, confirmando o resultado, é a resposta da questão, a letra E. Certinho? Dúvida? Se tiver dúvidas, pode perguntar, deixe suas dúvidas aqui embaixo nos comentários do vídeo. Valeu? Vamos agora para a última questão, a questão 30. Vamos lá! Esta questão, se você acompanha o canal, você também sabia que iria cair. Uma questão envolvendo perímetro e área do retângulo. Olha só, o terreno retangular ABCD, mostrado na figura, cujas medidas estão indicadas em metros, tem 80 metros de perímetro. Então, esse lado mede x, esse lado mede x mais 10, ok? Sabendo que 12%, ou seja, essa questão além de área e perímetro envolve porcentagem, 12% da área desse terreno será destinada à construção de uma garagem, a área dessa garagem será de quantos metros quadrados, né? Então, essa é a segunda questão de porcentagem que sempre está presente na prova de soldado da Polícia Militar de São Paulo. Primeira informação, o perímetro é 80 metros. O que é o perímetro, gente? O perímetro é igual à soma de todos os lados da nossa figura, né? Então, a soma de todos os lados vai dar 80 metros. Quais são os lados? Esse lado mede x, então eu tenho x, mais este lado, x mais 10, mais esse lado. Quanto mede esse lado? Esse lado tem exatamente o mesmo valor desse. Se esse mede x, esse também mede x. Mais este lado. Quanto mede este lado? Mede x mais 10. A soma de todos os lados é igual a 80. Agora é só fazer continha. X mais x, 2x, mais x, 3x, mais x, 4x. 10 mais 10, 20. 4x mais 20 é igual a 80. Pego esse 20 que está positivo, ao passar para o lado de cá ele passa negativo, então eu tenho 4x igual a 80 menos 20. 80 menos 20 dá 60, certo? Pego o 4 que está multiplicando, passo para o lado de cá ele vai passar dividindo. 60 dividido por 4 dá 15. Então, x mede 15 metros. Logo, esse lado mede 15 e esse lado mede x mais 10, ou seja, mede 15 mais 10. 15 mais 10 dá 25, correto? Aí, o problema fala que a garagem vai ter 12% da área desse terreno. Como que a gente calcula a área desse terreno? A área do retângulo é calculada multiplicando-se esse lado por esse lado. Então, a gente vai multiplicar 15 vezes 25. 15 vezes 25 dá 375 metros quadrados, ok? Agora, para calcular a área da garagem, que é o que o problema quer saber, a área dessa garagem, basta a gente calcular 12% de 375. Vamos fazer isso?
12% de 375 é 12% vezes 375, correto? 12% é a mesma coisa que 12 dividido por 100. 12 dividido por 100. De vezes 375. Aqui a gente pode simplificar o 12 com 100, né? Divide tudo por 4. 12 dividido por 4 dá 3. 100 dividido por 4 dá 25. Aí você pode dividir 375 por 25. 375 dividido por 25 dá exatamente 15. Então, 3 vezes 15 é igual a 45 metros quadrados. Assim, a área da garagem vai ser de 45 metros quadrados. Essa é a resposta da questão, a letra D. Certinho? Dúvida? Se tiver dúvidas, lembra, pode perguntar, deixe suas dúvidas aqui embaixo nos comentários. E aí, o que você achou dessa prova? Foi tranquila? Espero que você tenha entendido as explicações. Se você não entendeu, não deixe de perguntar, não deixe de questionar. Se você tem outra forma de resolver determinada questão, pode me escrever, deixa a forma como você resolveu aqui embaixo. E é isso. Se você ainda não se inscreveu no canal, ajuda o canal a crescer, se inscreve, clica na carinha que está aparecendo em algum lugar aqui do canal e compartilha esse conteúdo com aquela pessoa que você sabe que está se preparando para um concurso público junto com você e que você quer que passe junto com você. Valeu? No mais, bons estudos, até a próxima!